Então, continuando aqui, jovens. Os outros que chegarem aí, pego pelo caminho. Tá falando para vocês que as cores dos objetos dependem da reflexão da luz branca sobre eles, tá? Então, vamos entender primeiro só da reflexão. Eu vou dar uma baixada aqui, mas depois a gente volta. Vamos falar só da reflexão. A reflexão tem leis, tá? Da reflexão, ou seja, coisas que sempre vão acontecer quando acontecer a reflexão. Bom, eu vou desenhar dois espelhos aqui, tá? Não precisa se preocupar por enquanto com isso. Aqui eu tenho um espelho, tá? Esse símbolo aqui, esses risquinhos embaixo, significam que aquela parte que tem o risquinho não reflete. Ou seja, a parte de cima reflete, a parte de baixo não. Tá? Então esse lado aqui, ó, é o lado que não reflete. Tá bom? E o que acontece com a reflexão? A gente sempre vai analisar a luz em relação a normal. Ué, professor, normal? Já ouvi esse negócio em algum lugar. Nas forças. A força normal era aquela força que era perpendicular à superfície. Então aqui, cadê minha régua arrebentada que eu uso? Não sei onde foi parar minhas réguas, não. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Não achei. Então, vai na mão mesmo. A normal aqui é uma linha imaginária que é perpendicular à superfície. Então, por exemplo, assim, ó. Aqui eu tenho a linha normal. E aí a luz vai chegar na superfície, tá? Vai bater nessa superfície. Então, por exemplo, ela vem e bate na superfície. E ela vai refletir formando o mesmo ângulo. Em relação a quem? Em relação ao normal. Então, toda vez que a luz incidir, aqui eu tenho um ângulo de incidência e aqui eu tenho um ângulo de reflexão. Esses ângulos são sempre iguais. Então, I é sempre igual a R. Tá? Isso é sempre mesmo. Mesmo quando a superfície não é lisa. Nesse caso é um espelho. A superfície é lisa, bonitona, pá, espelhada. Quando você tem uma superfície rugosa, áspera, isso também acontece. Só que aí cada região vai ter uma reflexão um pouco diferente. Por exemplo, vou fazer aqui uma coisa que seria rugosa. Oh, meu Deus. Pera. Aqui, pronto. Então aqui eu tenho uma superfície que agora é rugosa. Para não dar muito trabalho, eu vou fazer só a luz batendo em 3 lugares. Então, a luz vai bater nessa região aqui. Cadê o meu negócio de reto aqui? Nessa região aqui. Vai bater nessa região aqui. E vai bater... Não, peraí que eu fiz errado. Vai bater nessa região aqui. E nessa região aqui. Quando eu analiso a normal é perpendicular à superfície. Então, por exemplo, tá? Aqui vai ser meio no olhômetro. Nessa região, a normal está mais ou menos... Opa, mudou de cor lá. Eita, gente. Peraí. Pronto. A normal nesse primeiro raio aqui está mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos. No segundo raio, já está mais ou menos assim, ó. E no terceiro raio, basicamente assim. Então, o que está acontecendo é o ângulo que a luz está chegando, os raios estão paralelos ali, vocês estão vendo, né? Eles estão afastados, mas estão paralelos. O que muda é o ângulo com a superfície. Então, aqui eu tenho um ângulo de incidência I1, aqui eu tenho um ângulo de incidência I2, e aqui eu tenho um ângulo de incidência I3. E a reflexão vai acontecer respeitando estes ângulos. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter algo mais ou menos assim. Aqui, eu terei algo mais ou menos assim. E, por último, algo mais ou menos assim. Então, percebam que a lei da reflexão continua valendo. Só que os raios agora saíram todos tortos. Tá? Eles chegaram todos... Beleza, tá? Valeu por avisar. Os raios estão saindo todos tortos. Não quer dizer que a lei da reflexão não está valendo. Continua valendo.
o ângulo de reflexão ali é igual em relação à normal. O que mudou foi a superfície. Neste primeiro caso, em que a superfície é lisa, tá? Que ela é lisinha, a gente fala que houve uma reflexão regular ou especular. É uma reflexão que todos os raios que baterem ali vão refletir do mesmo jeito. Então, se eu colocar mais um raio de luz ali, vai ficar mais ou menos assim, ó. Ele vai bater aqui e ele vai refletir aqui, ó. Então você mantém um padrão. Então isso aqui na superfície lisa a gente chama de reflexão. Deixa eu ver o que dá para escrever aqui. Reflexão. Meu Jesus, que coisa horrível. Reflexão irregular ou especular. Já naquela reflexão toda torta ali, é uma reflexão irregular. É uma reflexão irregular ou difusa, tá? É um outro nome. E o que acontece quando você vai polir um carro, por exemplo? Ou qualquer coisa. Ah, eu passei um... Como que é o nome desse negócio aqui? Um desses trecos aqui de passar na madeira. Ah, eu passei isso aqui na madeira, um óleo de peroba e ficou brilhando, não sei o quê. A superfície é irregular. Todas são. Somente uma pintura que está desgastada, ou acabou de ser lavada, ela está um pouco áspera ainda. Se você passa uma cera, se você passa um hidratante na sua cara, basicamente é um óleo. Você está passando um óleo. Ah, é um hidratante, não sei o que, de leite. É óleo. Qualquer coisa. Quando eu falo óleo, não é óleo da cozinha. É algo oleoso, tá? Ou pode ser até a base d'água, mas... E essa água, esse coisa oleosa, vai cobrir as irregularidades. É como se você passasse, por exemplo, imagina uma torrada. Sabe aquelas torradinhas pronta que você compra assim, que é bem durinha, tipo da Baldux, coisa assim, uma pequenininha. Você compra, ela é toda áspera. Se vem e passa a manteiga em cima, ela fica lisa. Por quê? Porque a manteiga veio cobrindo as irregularidades. Então aquela parte fica mais lisa. Não fica muito lisa, mas fica mais lisa. Quando você está polindo algo, você está deixando aquilo mais liso. Então você está fazendo a reflexão do jeito que acontece do lado direito aqui, assim, ó. Desse lado aqui, que eu não consigo apontar, que eu sou meio bobo. Começando a virar a reflexão que acontece lá do outro lado. A regular. Então você está mudando o tipo de reflexão. Sempre respeitando o ângulo de incidência é igual o de reflexão. Deixa eu ver aqui. O que está escrito antes de I chapéu, que a gente fala, né? É o ângulo I aqui, né? É o ângulo, é um Izinho com um circunflexo em cima, tá? O outro é R com circunflexo em cima. Deixa eu ver se eu não pulei nenhuma pergunta de ninguém. Bom, por enquanto não. Então, sempre que a gente for analisar, nesse comecinho, a gente vai analisar a reflexão regular, aquela que reflete bonitinho, que acontece nos espelhos, tá? Depois a gente vai analisar aquela outra. Sabendo que a reflexão acontece desse jeito, vamos voltar para o caso das cores, tá bom? Depois eu volto para vocês copiarem aqui, podem ficar tranquilos. Vamos dar uma puxadinha de novo para cima, depois eu volto e... aqui nessa parte de cima, eu estava falando das cores. Então, como que funciona, tá, a reflexão? Vamos pensar na luz branca e vamos pensar ela em três superfícies. Eu vou pensar que a superfície é branca, tá? Tipo, eu tenho uma superfície branca. Eu tenho uma superfície verde. E eu tenho uma superfície vermelha. Tá? Bom, o que acontece? Se eu estiver iluminando com a luz branca, aqui são as cores que eu sei, tá? Essas cores que eu coloquei aqui são as cores quando iluminadas pela luz branca. Então, se eu ilumino pela luz branca, vai ficar branco, vai ficar verde, vai ficar vermelho. Por quê? Porque a luz branca chega e na hora que ela reflete, reflete tudo. Então, a luz branca, a cor branca reflete todas as cores. Então, reflete, todas as cores. A verde, você joga a luz branca
e todas as cores são absorvidas, menos a cor que você está enxergando. Menos a cor verde, que é refletida. Então, um objeto que é verde reflete apenas verde. Então, vamos falar aqui primeiro da cor verde antes de ir para o vermelho. Quando a gente pensa numa planta, a maioria das plantas que a gente tem, assim, no quintal, na rua e por aí, são folhagem verde. Nem todas as plantas têm folhagem verde, mas a maioria tem. Se a folhagem é verde, significa de toda a luz que chega nela, a cor que ela não usa é o verde. Ela devolve o verde. Ela fala, não serve, some. Então, por exemplo, a clorofila, o suco de clorofila, que é verde, não sei o que, BBB, que é o que deixa normalmente as folhagens verdes, né? A clorofila, ela usa, normalmente, eu posso estar enganado, mas ela usa a cor vermelha e violeta, por aí, tá? Eu sei que vermelha é uma delas. Acho que vermelha e talvez violeta, ultravioleta, azul, eu não lembro, é uma dessas cores aí. Pra funcionar, pra fazer parte da fotossíntese, e o verde ela não usa pra nada. Ela não serve pra nada o verde, então ela reflete. Aquela substância é um pigmento que reflete o verde. Se você pegar uma planta e iluminar só com luz verde, a planta morre, porque ela não usa a luz verde para nada, tá? Então, fica uma curiosidade aí para vocês. O vermelho, você joga a luz branca e ele reflete apenas a cor vermelha. Reflete apenas o vermelho. E aí começa a ficar interessante por quê? Porque eu vou mudando as cores que eu jogo em cima. Tá? Vamos mudar, vou pegar as mesmas placas. Eu vou chamar aqui de placa. Deixa eu colocar números aqui. Placa 1, placa 2 e placa 3. Vou dar uma puxada desse negócio RGB para lá. Espera aí. Aqui. Deixa eu puxar aqui. Aqui. Deixa aqui. Tá. Deixar ele ali no cantinho. E vou colocar as mesmas placas agora. Tá? Ali em cima. Vou fazer só o contorno delas, porque agora não me interessa a cor delas, porque eu não vou iluminar com a luz branca, eu vou iluminar com outra cor. E vamos ver o que acontece. Então aqui eu tenho a placa 1, tá, o contorno. A placa 2, o contorninho dela. E a placa 3. Percebam na parte alaranjada, a placa 1 reflete todas as cores. Então agora eu vou aplicar na placa 1, em vez da luz branca, eu vou jogar só a luz amarela. Só amarela. Eu peguei uma lâmpada só amarela, um laser, vamos dizer assim, só amarelo, e joguei luz só amarela no que é branco. Quando eu jogo luz só amarela no que é branco, tá? Que cor que você vai enxergar? Aquela objeto é branco, ele reflete todas as cores. Se a única cor que está chegando no objeto é o amarelo, ele vai refletir o amarelo. Então, aquela superfície que é branca, você começa a enxergar como sendo amarela. Então, você vai ver ela como amarela. Ah, professor, ela é amarela? Você está vendo ela amarela. Porque é a luz que interagiu com aquela placa lá. Tem uma parte também apagada para mim. Que parte, o jovem? Falei para mim. Fazendo favor. Tá? Então, é a parte amarela. Que é um exemplo que vocês conseguem enxergar, apesar da qualidade da câmera não ser muito boa. Ó, aqui, ó. Onde eu tô apontando a caneta. Não na minha cabeça, atrás da minha cabeça. Essa parede aqui minha. Tá? Esqueça esse lado onde tá a pontinha da... Deixa eu inverter minha caneta aqui. Ó, aqui onde tá a pontinha da caneta. Nossa, que qualidade ruim. É uma parede chumbo, tá? Então esqueçam esse lado. Olha o lado do... Aqui, ó. Bem aqui, ó. Em cima onde minha caneta tá apontando. Tá? Aquele pedacinho, vocês estão vendo ele amarelo, né? Aqui em cima, ó. Onde tá minha caneta. Aqui, ajeita, ajeita, ajeita. Aquela parede é branca, ela não é amarela. Mas por que vocês estão vendo ela amarela? Porque a lâmpada que está ligada ali atrás, está iluminando, é uma lâmpada de cor amarela. Então a cor amarela está batendo na parede branca e vocês estão enxergando ela amarelada, tá? Das flechas vermelhas. Aqui embaixo, Gustavo?
Se for aqui, eu já volto, tá? Aqui, se eu for aqui embaixo, eu já volto. É aqui? Tá, eu vou só terminar de explicar ali e eu volto pra você copiar, beleza? Só pra não perder o fio da meada aqui. Então, a cor branca reflete todas as cores. Se eu pegar a luz amarela e jogar na placa 2, que reflete apenas o verde, ela não reflete o amarelo. Então, o amarelo vai bater e vai ser absorvido. Que cor que você vai enxergar ali? Se não tem nenhuma luz refletindo, você vai enxergar preto. É a ausência de cor. A cor preta é, na verdade, a ausência de luz. Não é à toa que quando está tudo escuro, está tudo preto. Então você vai enxergar aqui como sendo... Eu vou usar uma cor diferente aqui só para... Deixa eu ver se essa cor vocês enxergam. Nossa, a cor nem aparece para vocês. Mas vai branco mesmo aqui. Então chegar tudo preto. É absorvido. Na lâmina que é vermelha, quando é iluminada com a luz branca, se eu jogar a luz amarela, a lâmina vermelha só reflete o vermelho. Então, não vai refletir o amarelo. E você vai enxergar preto também. Professor, eu não acredito nisso aí. O problema é seu, você não acredita, tá? Mas vocês já viram, como fala? Já foram em algum lugar que na entrada tem luz negra? Tipo, nome de festa de 15 anos, sabe? Essas coisas, na entrada tem uma luz negra. Antigamente eram os bailes. Você ganhava um carimbo com uma tinta safada que ficava brilhando só na luz negra. Tentem lembrar da situação. Eu vou ver se eu pego aqui uma coisa na internet e mostro pra vocês. Tentem lembrar da situação de quando vocês chegaram... Eu já vou chegar como funciona a luz negra, tá, Arthur? Eu vou chegar lá, aguenta aí. A luz negra não é nenhuma luz visível, tá? Ela não é nenhuma dessas luzes que a gente está conversando. É uma luz que a gente não enxerga. É ultravioleta, tá? Uma luz que a gente não enxerga. Está acima do violeta. Ultravioleta, tá? Ultravioleta quer dizer que tem mais energia que o violeta. Infravermelho está abaixo. Infraestrutura, que fica embaixo da estrutura. O infravermelho está abaixo do vermelho em energia, tá bom? Mas o que acontece com a luz negra? Se chega uma roupa colorida, deixa eu ver se eu acho aqui uma foto, quer ver? Luz negra, roupa, vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Imagem, vai aparecer um monte de baboseira. Deixa eu achar aqui. Cadê? Se eu não achar também, deixa. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Ó, acho que eu achei uma que dá pra mostrar aqui. Vai essa aqui mesmo. É o que tem, tá? Eu vou colocar na tela. Quem depois for ver a aula gravada não vai ver, porque eu não vou colocar isso na aula gravada. Existe uma tinta que interage com a luz negra, tá? Então, o que vocês vão ver brilhando, na verdade, é a tinta que está interagindo com a luz negra. Não é bem a cor. É uma tinta que tem aquela cor misturada que interage com a luz negra. Mas o que eu quero mostrar para vocês, ó, olha nessa imagem aqui, tá? Nessa imagem, vocês conseguem perceber que a maioria das pessoas estão com roupa colorida. Tipo, essa menina aqui tá com uma camiseta vermelha. Esse jovenzinho que tá segurando o balão colorido aqui tá com uma camiseta meio verde com branco, não sei, dá pra ver direito. Tá? A maioria aqui não tá com roupa preta. Mas por que a roupa parece ser preta? Porque quando você ilumina com a luz negra, por exemplo, o vermelho quase não reflete ultravioleta. Então, se não reflete quase nada, você vê preto. Toda vez que vocês forem para algum lugar que tem só luz negra, prestem atenção em toda a sua roupa. Só o que é branco vai brilhar muito, ou que tem alguma composição química que reflita o ultravioleta. Por isso que quando você vai num lugar que tem ultravioleta, tudo que é branco brilha pra caramba e o resto fica apagado. Tem a ver com isso, tá? Nós não enxergamos ultravioleta. Só que nem ele sozinho, nem ele interagindo. Só que quando o ultravioleta bate, por exemplo, nessas bexigas aqui, ó, tá vendo? Toda colorida, na roupa dessa mulher que tá com o microfone aqui, desse cara aqui que tá com a camiseta meio esverdeada. Deixa eu dar um zoom aqui. Não, um zoom é a mesma coisa. Esse ultravioleta bate nessa tinta especial, ou no branco, e excita os átomos daquele tecido, daquela cor. E aí esses átomos emitem luz. Então o que você está vendo aqui, nessa parte toda colorida, não é a luz ultravioleta que está batendo e indo até o seu olho.
É a luz ultravioleta batendo, sendo absorvida e excitando essa tinta, esse material que aí ele está emitindo luz. Igual o interruptor de casa, aquele interruptor mais simples, que depois que você apaga a luz ele fica um tempo aceso. Mais ou menos isso. Não é bem isso, mas é mais ou menos isso. Tá? Então, o ultravioleta funciona mais ou menos assim. Não vamos chegar muito no discutir agora o que é o ultravioleta. Então, o que eu quero mostrar para vocês? A cor depende da luz que está incidindo e do objeto. Vou pegar o caso clássico, que deve ter na apostila de vocês. Eu não tenho a cor original aqui. Eu ia fazer a bandeira do Brasil, mas vamos fazer uma coisa melhor ainda. Vamos desenhar o símbolo da máquina, certo? Tem jogo da máquina daqui a pouco, hein, jovens? Então vamos desenhar o símbolo da máquina. Aqui. Tá, o símbolo da máquina. Aqui dentro do símbolo da máquina a gente tem... Meu Jesus, que horrível. Aqui. Eu tenho um negócio de fazer retângulo. Não sei o que eu tô sonhando aqui. Pronto, aqui. Aqui. Meu Deus. Pera, vixe Maria. Aqui. E aqui. Tá? Eu não vou escrever não, porque vai dar muito trabalho. O que acontece com o símbolo da máquina? Eu não vou escrever, que dá muito trabalho. Essa borda aqui externa é toda branca. Tá? Quando você está iluminando com a luz branca, eu tô pensando, né? Aqui é tudo branco. Tá? Então, deixa eu fazer um desenho melhorzinho aqui. Aqui tudo branco. Aquela parte em cima é preta, né? Esse retângulo aqui é um retângulo preto. É só colocar aqui que tá... O lado esquerdo é vermelho. Aqui, né? Tá? E os outros dois são pretos e tem escrito aqui. SPFC. Tá? Então o preto ali tá no fundo como se fosse a cor preta mesmo. Esse é o escudo, muito mal desenhado, mas esse aqui é o escudo iluminado pela luz branca. O que acontece se eu iluminar esse escudo com a luz azul? Tá? Se eu jogar nesse escudo a luz azul, como que ele vai ficar? Tá? Normalmente eles fazem com a bandeira do Brasil, mas eu quero fazer com o escudo de São Paulo. Então, se você iluminar com a luz azul, o que é preto não vai refletir cor nenhuma, continua sendo preto. Então aqui eu tenho o retângulo, né? Deixa eu mudar de cor aqui. O retângulo aqui dentro continua sendo preto. E essa parte aqui embaixo continua sendo preta. O vermelho reflete o azul? Não, o vermelho reflete só o vermelho. Então a parte aqui onde estaria o vermelho passa a ser preta, porque não reflete o vermelho. E toda a parte branca, que reflete todas as cores... Meu Jesus do céu, que desenho horrível. Passa a ser azul. Então, se você pegar o escudo do São Paulo e jogar a luz azul, tá num lugar que só tem a luz azul, tá? Não tem outra cor misturada, você vai enxergar ele desse jeito, ó. Aonde era branco, você vai enxergar azul. Aonde era preto, continua sendo preto, porque não reflete nenhuma outra cor. E aonde é vermelho, passa a ser preto também, tá? Por quê? Porque o vermelho não reflete o azul. Então, exercícios assim, vocês têm que tomar cuidado. Que cor que reflete? Então, sempre que ele falar assim, um objeto é verde iluminado na luz branca, então você sabe que ele só reflete o verde, tá bom? Então essa é a ideia. Eu vou tirar o zoom aqui pra galera que queria copiar ali embaixo. Assim tá bom pra copiar, jovens? Deixa eu puxar um pouco pro lado aqui. Puxa pro lado, puxa pro lado, puxa pro lado. Pera aí. Aqui assim. Tá bom pra copiar? Deixando assim. Tá, então vou deixar vocês copiarem aqui então. Então, lembrando, a cor do objeto depende da luz que está sendo emitida e da composição dele, como que aquele objeto interage. Por que você mistura duas coisas na química e muda a cor da solução? Por que isso acontece? Porque você está mudando a substância química. Então, você coloca lá, eu vou misturar fenolftaleína e uma base. A fenolftaleína é transparente, a base é transparente, a solução com uma base, você mistura e fica rosa. Por que fica rosa? Porque aquela nova substância que foi formada
com a fenolftaleína e com a base, tá? Ela interage com a luz de maneira diferente do que interagia os dois separados. Aí muda de cor. Então é isso que acontece nas reações químicas que mudam a cor. Quando não muda a cor, não quer dizer que não houve reação química. Quer dizer apenas que aquela nova substância não interage de maneira diferente do que as anteriores. Tá bom? Pera que o meu chat que tá estragadinho. Certo? Enquanto vocês estão copiando e falta um minuto, deixa eu comentar como que foi descoberto o ultravioleta e o infravermelho. O Newton separou as cores lá no prisma. Falou que eram 7, deu o nome das 7 cores. E aí eles perceberam que algumas cores carregavam mais energia que outras. Professor, como? Pega aquele desenho que eu fiz do prisma ali. Eles colocavam um termômetro em cada cor. E eles percebiam que algumas cores esquentavam mais o termômetro do que as outras. E aí eles perceberam, porque aí cada cor tem uma energia associada. Algumas cores têm mais energia do que outras. Tá, o violeta tem mais energia que o vermelho, por exemplo. Né? O vermelho é o que tem menos energia, até o violeta que tem mais energia. Eles perceberam que se eles colocassem um termômetro do lado do violeta, onde não tinha cor nenhuma visível, esquentava mais ainda que o violeta. Então tinha alguma coisa ali que não era visível, que é o ultravioleta. E do lado do vermelho tinha uma outra cor que a gente não enxergava, que não é uma cor, né? Tinha uma outra luz ali que a gente não enxergava, que esquentava menos que o vermelho, que é o infravermelho. Então foi descoberto nesse momento aí, mais ou menos nessa época, que a luz branca ela tem outras coisas que a gente não enxerga. E aí dentro desses avanços a gente descobriu a onda de rádio, a onda de televisão, a onda que hoje a gente usa para Wi-Fi, radiação gama, raios cósmicos, micro-ondas, ultrassom não. Micro-ondas, o que mais que tem, meu Deus? Ultravioleta, o infravermelho, são ondas eletromagnéticas igual a luz, só a diferença é que a gente não enxerga. Por que a gente não enxerga? Porque não foi vantagem evolutiva enxergar essas cores. Pra gente não foi vantagem. Para o ser humano se adaptar ao meio, as cores que ele precisava enxergar eram essas 7. Ou esse intervalo entre essas 7 cores. Outros animais não. Outros animais enxergam outras cores porque para eles eram vantajosos. Era vantagem enxergar cores diferentes. Ou não enxergar cor nenhuma. Então, analisando o olho do animal, a gente sabe, por exemplo, que o boi não enxerga vermelho, igual a gente enxerga. Então, quando alguém fala assim, nossa, o boi não enxerga vermelho, você é um boi para saber? Não, jovem, a ciência está ao meu lado. A ciência analisa o olho do boi e descobre que ele não enxerga o vermelho. Como isso acontece, não vem ao caso agora, tá? Beleza? Podemos pular para a nossa última aula? É agora o intervalo, Podemos pular para a nossa última aula? Vou deixar aqui. Daqui a pouco nos vemos. Beleza? Então, jovens, até daqui a pouquinho.